Então vamos lá, pessoal, isso aqui é a segunda parte dos erros mais comuns na montagem do padrão de entrada Light. O quarto erro, que é bem observado aí, é não saber a quantidade máxima de padrão individual por local. Coloquei dois exemplos aqui, o exemplo 1 é montar 6 padrões de entradas individuais e exemplo 2, montar um painel coletivo, sendo que no local terá apenas 3 medidores. Esse primeiro exemplo, o que significa isso? Quando a gente vai montar um padrão de entrada, no caso a concessionária Light, a Light ela permite apenas 4 padrões individuais por terreno. Se for acima de 4, eles pedem que você monte um painel com uma estrutura que a gente chama de padrão coletivo. Então, um dos erros bastante cometidos é esse, a pessoa coloca lá 5, 6 relógios e vai e faz a solicitação como sendo todos padrão individual. Aí a Light vai lá e reprova, porque só pode ter padrão individual no máximo 4 por terreno. O exemplo 2 eu deixei em negrita aí porque é o seguinte, tem casos, e eu já vi, com um padrão coletivo de 3 medidores, só que isso aí foi uma escolha do cliente, porque no futuro ele sabia que iria aumentar e isso poderia ter 6, 7, aí tudo bem. Mas tem casos também que a gente vê que a pessoa tem 3 medidores, monta um padrão coletivo e fica aquilo a vida inteira. Então acaba ali sendo um gasto desnecessário. O quinto erro é não se atentar a alguns detalhes sobre o local a ser instalado, de acordo com a Recom BT. O que significa isso? Mais uma vez coloquei dois exemplos, que é, primeiro, montar o padrão corretamente, porém a área não estiver delimitada. Já aconteceu inclusive isso comigo. Uma vez a pessoa comprou um terreno, queria construir lá, só que precisa de energia. Era uma área distante, mais rural, e ela não tinha energia para poder utilizar uns equipamentos ali, para os pedreiros conseguirem trabalhar. Então o que eu fiz? Montei o padrão, tinha um poste, montamos o padrão e fizemos a solicitação na Light, só que chegou lá, ela não ligou. Por quê? Porque a área tem que estar delimitada. Mesmo que não tenha nada construído, você precisa pelo menos cercar ali com telha, com arame, delimitar o seu terreno de uma forma que seja visível para a Light conseguir observar qual que é o seu terreno ali. E o exemplo 2, montar o padrão e não colocar número de identificação do lote. Também já aconteceu no começo conosco isso. Montamos o padrão, só que não identificamos lá no poste, na parede ou em frente ali a caixa de medição, né? O número do local, por exemplo, 650. Ou eu for ter 2 padrões individuais, eu colocar o primeiro número 650, o segundo 650, casa 1. Então também é um dos erros bem cometidos aí. Sempre que você for fazer uma instalação de um padrão individual, tem que estar a área delimitada, onde vai ser instalado, do terreno, e também tem que estar visível para a Light qual que é o número, o endereço daquele local. 110, 250, 10, 20, independente. E se for mais de um padrão individual, sempre colocar primeiro medidor 650, segundo 650 casa 1, terceiro 650 casa 2 e por aí em diante. O sexto erro é não saber como montar com eletroduto ou prensa-cabo. Não sei se vocês sabem, mas houve uma revisão da Recom BT, que é a norma da Light, uma passada ou duas, se não me falha a memória, que eles agora te possibilitam, ou você monta seu padrão de entrada utilizando eletrodutos de PVC rígido, ou você utiliza somente prensa-cabos, tá? E muita gente não sabe disso, mas a Light te autoriza isso. Só que tem gente que vai montar um padrão e às vezes precisa fazer várias curvas para chegar no ponto de ancoramento. Ponto de ancoramento é onde tem sua porca-olhar ou sua roldana ali com rex, que vai receber o cabo de alimentação da Light. Então a pessoa vai usar eletroduto e quando sai ali da caixa de medição, CM1, CM3, até chegar a esse ramal, ele vai lá e coloca uma curva de 180 para sair da caixa de medidor, aí coloca mais uma de 90, às vezes por causa de algum detalhe ali da estrutura ali da residência ou do comércio, aí coloca mais uma de 90, outra de 90 e por último uma 180 lá para receber o cabo da Light. Contando aqui, eu tive uma de 180, duas, que é a próxima de 90, 3, que é a outra de 90 e quarto, que é a última ali de 180. Então a Light também não autoriza isso. Você pode ter no máximo 3 derivações, se for utilizar eletroduto. E o exemplo 2 é não utilizar o eletroduto, preferir o prensa-cabo, porém não colocar ali a medida do prensa-cabo ideal, de 3/4, 1 polegada, e não colocar também uma abraçadeira tipo copo.
que a Light também determina isso como auxílio. Então, se eu fosse usar o eletroduto, né, eu não me importo muito com estética e teria ter mais de 3 derivações. Com o eletroduto não vai ser possível. Então você coloca o prensa-cabo ali e no poste ou na fachada ali você coloca na parede algumas abraçadeiras tipo copo. Que aí a Light vai vir com o cabo concêntrico dela, conectar no ramal e vai descer por essas abraçadeiras tipo copo até chegar no prensa-cabo e ir para sua caixa de medição. Esse prensa-cabo é para o cabo da Light não ficar vagueando, não ficar totalmente solto. Então a gente coloca a abraçadeira tipo copo ali para conseguir ali organizar melhor. E o 7º erro é achar que é somente montar o padrão de entrada e acabou. Exemplo 1, montar padrão e não fazer a solicitação, ou seja, eu monto o padrão para o meu cliente, só que aí eu deixo tudo com ele. Aí só que não é só montar o padrão, você tem o PSDI, que a gente chama que é solicitação, se for padrão individual, e o PSDC, que se for coletivo. Então na maioria das vezes, quando vai fazer esse PSDI, o cliente ele solicita, a pessoa monta aquele padrão, só que na hora de fazer a solicitação a pessoa some, o eletricista some no caso. E precisa fazer essa solicitação para a Light concretizar lá, formular o pedido e fazer a instalação do medidor. E o exemplo 2 é não saber fazer a solicitação, isso ocorre com muita frequência também. Tem ali algumas informações que você tem que passar para a Light, por exemplo, como local, se for poste, qual que é a altura do poste, quantos dão aquele suporte, se é de concreto circular, qual que é a amperagem do disjuntor, qual que é a bitola do cabo utilizado. Então tem algumas ali perguntas e respostas que você tem que passar para a Light. Então nesse 7º erro eu até deixei em negrito, porque eu vou fazer um vídeo depois somente ensinando a preencher. Primeiro PSDI e depois PSDC. Então sempre que você for observar e não cometer esses erros, também vou deixar um vídeo para você saber como preencher um PSDI, que é ali uma solicitação, tá, para ligação individual, onde você vai colocar todas as informações suas, do cliente e também da estrutura a ser montada. E observação, né, tá ali 7º erro, mas na verdade, se não houver a solicitação, não terá nem a possibilidade de ser reprovado seu padrão. Porque se você não fizer esse PSDI, essa solicitação para a Light nem vai no local, porque ela não vai nem saber que existe ali um padrão montado. Então por isso que esse 7º erro, eu coloquei como erro, coloquei em negrito para destacar isso, para não esquecer de fazer essa solicitação. Então você que é eletricista, ou até você que o eletricista montou e sumiu e você não sabe como fazer isso, no próximo vídeo eu vou mostrar aí só preenchendo uma solicitação aí para padrão individual, tá? De ligação nova. E esse foi a 2ª parte do vídeo, espero que tenham gostado aí. Comentem aqui qualquer dúvida, qualquer situação que vocês tiveram, mais alguns erros que muitos passam, às vezes passou despercebido, eu não coloquei aqui. Curtem, compartilham e Deus abençoe a todos.